Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre a meiose e como a célula se divide utilizando esse mecanismo. A meiose é um processo de divisão celular feito pelos eucariotos que realizam reprodução sexuada, e esse processo tem como objetivo principal a formação de gametas, que só acontece graças à redução do número de cromossomos pela metade que ocorre. Diferentemente do processo de divisão celular mitótico, que gera células geneticamente idênticas à célula-mãe, a meiose produz 4 células filhas haploides, cada uma com combinações únicas de material genético. Ou seja, a meiose é um dos mecanismos que causa variabilidade genética nos organismos vivos, e nós vamos comentar mais pra frente como que ela faz isso. O processo de meiose é dividido em duas etapas principais, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é conhecida como divisão reducional porque é nela que acontece a separação dos cromossomos homólogos, reduzindo o número de cromossomos de diploide para haploide. Já na meiose 2, ela é chamada de divisão equacional, porque vai manter o número de cromossomos, apenas vai separar as cromátides irmãs deles. Falando sobre as etapas aprofundadamente, a meiose 1 é a etapa mais longa e complexa da meiose, e ela é dividida em 4 grandes fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase 1. Na prófase 1, ela é a fase mais elaborada da meiose, porque é nela que vai acontecer o pareamento dos cromossomos homólogos e o crossing over. Justamente por ser a mais elaborada, ela é subdividida em 5 fases para se facilitar o estudo. E, já que a gente está falando que na prófase 1 acontece o crossing over, nada mais justo do que a gente explicar o que é esse processo. Nada mais é do que quando dois pares de cromossomos homólogos se pareiam e acabam trocando informações genéticas em cada bivalente. Na meiose acontece a separação dos cromossomos homólogos. Só desse processo de separação, a gente produz tipos diferentes de gametas. O crossing over, como ele ainda faz essa troca de informações genéticas, ele amplia a quantidade de novas combinações de gametas que podem surgir. Logo depois a gente tem a metáfase, que é onde vai acontecer onde os pares de cromossomos homólogos se organizam no plano equatorial da célula, formando uma linha no centro da célula, e é uma das principais fontes de variabilidade genética, já que aqui vai acontecer a segregação independente desses cromossomos. Na anáfase, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, que são puxados para os polos opostos da célula. Diferentemente da mitose, não acontece a separação das cromátides irmãs aqui. Já na telófase, os cromossomos agora haploides chegam aos polos celulares. A carioteca pode ou não se reorganizar dependendo do tipo de célula, e a divisão do citoplasma, que é a citocinese, ela forma 2 células haploides, mas com cromossomos ainda duplicados. Isso faz com que seja necessário uma meiose 2 justamente para separar essas cromátides irmãs. É bom a gente lembrar que entre o processo de meiose 1 e meiose 2 existe um intervalo de tempo em que a célula não está se dividindo, que a gente chama de intercinese. E aí, quando passa essa intercinese, é aí sim que a gente entra na meiose 2, que é muito semelhante à mitose, uma vez que as células já estão haploides nesse processo. E também vai possuir 4 fases principais. Na prófase 2 acontece a reorganização do fuso mitótico, a carioteca se desintegra novamente, já que ela foi reconstituída na telófase 1, e os centríolos se duplicam e migram para os polos celulares. Na metáfase, os cromossomos, ainda formados por 2 cromátides, se alinham na camada equatorial da célula. Agora, eles formam individualmente sem a formação dos pares. Na anáfase acontece a separação das cromátides irmãs. O centrômero ele se rompe, permitindo com que cada cromátide seja puxada para o polo oposto. E aí sim acontece a telófase e a citonese tudo novamente, aonde a gente vai ter a descondensação dos cromossomos em cromatina e a divisão do citoplasma. Como resultado final, a gente tem 4 células haploides com cromossomos simples e geneticamente diferentes uma das outras. Na meiose, pode-se ocorrer alguns erros, entre eles um que a gente chama de não disjunção, que é o termo que se refere aos cromossomos homólogos que não conseguem se separar de uma forma adequada durante o processo de formação dos gametas. Se esses gametas formados por não disjunção forem utilizados para fecundação, eles acabarão causando consequências ao embrião. Entre eles, na maioria das vezes, o embrião se torna inviável e acaba não sobrevivendo à gestação. Erros durante a meiose também envolvem o que a gente chama de aneuploidia, que são consequências de uma não
disjunção, que é basicamente a condição dos gametas que contém o número errado de cromossomos. E aí acaba trazendo algumas outras consequências, como por exemplo, trissomias ou monossomias, como a presença de uma cópia extra do cromossomo 21, que acaba gerando posteriormente a síndrome de Down. Espero que tenham gostado e até a próxima!